Olá, no dia de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E peço e rogo ao Senhor Deus Espírito Santo que Ele nos abençoe nesta hora. Amém. Sabem, na igreja nós temos um livro muito importante chamado Dogmática Cristã. E esta dogmática cristã foi escrita pelo doutor John Theodore Miller, que foi professor de teologia sistemática lá no instituto, no seminário dos Estados Unidos, chamado Concordia Seminary of St. Louis, Missouri, lá nos Estados Unidos. E no capítulo sobre as Escrituras Sagradas, logo nas primeiras linhas, o Dr. John Theodore faz uma afirmação que nos deixa pensativos. Ele diz assim: a igreja cristã é muito mais velha que as Escrituras Sagradas, isto é, muito antes de existir a palavra escrita, a igreja cristã já existia. E nós perguntamos: como? Igreja cristã antes de Cristo? E aí nós precisamos saber e aprender que igreja cristã significa igreja não a partir de Cristo, mas igreja fundamentada em Cristo, o Salvador. E antes de Moisés ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus, lá no paraíso perdido pelos homens, prometeu um Salvador, alguém que viria ao mundo para salvar os pecadores. Por isso, lá no começo do livro de Gênesis, Deus diz à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E o descendente da mulher seria Jesus Cristo. Portanto, neste momento nasce a igreja cristã, porque antes do primeiro Natal, as pessoas eram salvas e perdoadas pela esperança no Jesus, no Messias Salvador que viria. E antes de Moisés, as coisas das Sagradas Escrituras eram passadas verbalmente. Depois de Moisés e dos profetas, a palavra escrita era a norma para todos. E a partir do primeiro Natal, aonde Jesus, que estava sendo esperado, veio, nasce e existe e prossegue a igreja cristã
que agora acredita no Jesus, no Salvador que veio. E isto é muito importante. E o mais importante é aprendermos que igreja cristã não quer dizer igreja a partir de Cristo, mas é igreja fundamentada em Cristo. E agora vem uma dúvida. Naquela época em que as coisas de Deus eram passadas verbalmente, será que algumas coisas não foram esquecidas ou até desvirtuadas? A resposta é não. E aí vem a afirmação do apóstolo Paulo, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, ele está querendo dizer que Deus Espírito Santo foi aquele que ajudou, que orientou e que guiou as pessoas a transmitirem verbalmente a verdade. O Espírito Santo foi aquele que ajudou e que guiou os escritores, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e discípulos do Novo Testamento. Toda a Escritura, afirma o apóstolo Paulo, é inspirada por Deus. Portanto, foi Deus que guiou as palavras, os pensamentos, a pena ou a caneta dos escritores. E isto nos dá uma certeza muito grande de que nós podemos confiar na palavra, porque ela não é palavra de homens, mas ela é palavra de Deus. E esta palavra de Deus diz que Cristo veio, e nós agora colocamos a nossa confiança e a nossa fé nesse Cristo, que nasceu no primeiro Natal, sofreu e morreu para o perdão dos nossos pecados. E podemos ter certeza de que este Jesus que veio voltará para nos receber na mansão eterna. Mas enquanto estivermos neste mundo, é certo e verdadeiro que este Cristo, Deus amoroso, Salvador e perdoador, estará conosco durante todo este ano e durante toda a nossa vida. Amém. Querido Senhor Deus, como é maravilhoso saber que Tu foste e és o Salvador de todos aqueles que esperam em Ti o perdão, a vida e a salvação. Nós esperamos em Ti, Senhor, e pedimos que Tu estejas sempre conosco, e não só conosco, mas também com todos os nossos e com todos os cristãos. Em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
te amar.